Muitos fenômenos e criaturas estranhas já foram relatados por pessoas que viajavam à noite em várias estradas pelo mundo. São avistamentos de vultos, criaturas bizarras, luzes estranhas e até de OVNIs. E como explicar tais fenômenos? O relato a seguir é sobre um desses inúmeros acontecimentos. Este relato que vou contar aconteceu comigo já há muito tempo atrás. O ano era 1987 e eu trabalhava em uma empresa de computadores atendendo clientes externos, fazendo instalação e manutenção de equipamentos. Para o meu deslocamento diário, eu tinha uma moto, uma Honda CB450, a qual era nova na época. Bem, com essa moto, eu costumava ir e vir do trabalho e viajar às vezes nos finais de semana. Porém, em um determinado final de semana, eu teria que ir até um sítio na cidade de Registro, em São Paulo, pois haveria uma confraternização familiar para comemoração do aniversário de um primo meu. Bem, era o mês de julho e o clima estava bem frio, pois era inverno. Então, em uma sexta-feira, após o trabalho, eu passei em casa, tomei banho, arrumei as coisas na minha CB450, a qual já estava com o tanque cheio e revisada como sempre. Coloquei agasalhos, luva, etc. E finalmente eu saí para a viagem. Bem, já era tarde da noite, aproximadamente 11 horas. E para ir até Registro, partindo de São Paulo, eu tinha que pegar a rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Mas até aí não havia problemas, pois eu estava acostumado a viajar à noite. Saí de casa, peguei a marginal do Rio Pinheiros, passei a cidade universitária, Taboão da Serra, e peguei a Regis Bittencourt bem no início. Estava uma noite muito fria, sem vento, mas o ar super gelado. E para piorar, ainda tinha muita neblina, coisa típica dessa época do ano. O tráfego estava parado, com quase nenhum carro pela estrada. E eu estava indo normalmente pela estrada, aproximadamente a uns 100 km por hora. E foi logo após a cidade de Juquitibá que notei um par de olhos vermelhos atrás de mim, e assim ficando a uma certa distância. E como estava escuro e o suposto animal era todo preto, não deu para ver direito. Mas pelo vulto e pelo barulho que fazia ao correr e bufar, aquilo parecia ser do tamanho de um boi. Bem, continuei normalmente a viagem e achei que aquilo era impressão minha. Mas os olhos vermelhos daquele animal continuavam me acompanhando, e assim mantendo a mesma distância. Ele não chegava nem perto e nem tampouco se distanciava. Então eu fiquei um pouco preocupado, pensando que talvez fosse algo paranormal, quem sabe? E pensando nisso, eu acelerei a moto e comecei a aumentar a velocidade para 110, 120 e 130 quilômetros. Mas aquele par de olhos feito brasas continuavam me acompanhando na mesma distância. E até aquele momento parecia um touro, um boi, sei lá. Então, para tirar a dúvida de vez, estiquei o acelerador e puxei até 150 km por hora, o que já era perigoso para uma moto à noite, mas a situação exigia. Fiquei um pouco a 150 km por hora, mas os olhos continuavam lá, na mesma distância, como se nada o tivesse atrapalhado. Então, em um ato de coragem, para ver o que era aquilo de vez, eu resolvi parar no acostamento e arriscar.
pois eu via que não adiantava nada correr, que aquilo iria me acompanhar. Fui diminuindo e parei o mais bruscamente que pude no acostamento. E assim, observando o par de olhos atrás de mim. E quando parei por total e virei para ver o que aconteceria, cadê o animal? Ele simplesmente desapareceu. Bem, não podia ter ido para outro local, pois não haviam saídas na estrada naquele trecho. E também não podia ter parado, pois daria para ver os olhos vermelhos. E além do mais, a estrada era uma reta, e daria para ver qualquer coisa naquele local. Bem, fiquei pensando comigo que talvez a coisa tivesse ido para a lateral da estrada, se embrenhando no mato e desaparecido. Algo que não faria sentido, né? Porque se aquilo estava me perseguindo, por que correria quando finalmente eu parei ao seu encontro? Bem, depois daquele susto, eu acelerei novamente e saí dali com tudo. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu notei que aquele par de olhos haviam surgido novamente e estavam me seguindo de novo. Aí eu fiquei todo arrepiado. Estiquei o acelerador até o máximo e fiquei naquele ritmo, e sempre observando o animal atrás de mim. E depois de alguns minutos, quando observava novamente aquele bicho misterioso, ele simplesmente parou e sumiu. Continuei a viagem, e durante todo o trajeto eu não vi mais aquele misterioso ser que me seguiu por aproximadamente uns 20 quilômetros. E chegando no sítio em registro, eu contei para as pessoas o que aconteceu. E uma prima minha me disse que o nosso tio, que mora em São Paulo, já havia visto aquela coisa na estrada. E a criatura também o havia seguido por um bom pedaço. E aconteceu ali mesmo, na Regis Bittencourt. Também dizem que ele não faz mal a ninguém, apenas persegue os desavisados para apavorá-los. Bom, eu não sei o que era aquele ser, e também não sei de onde ele veio e nem para onde ele foi. Eu só sei que da mesma forma misteriosa que ele surgiu, ele desapareceu. Fiquei sabendo que outras pessoas já o viram em outros lugares. Bom, eu só sei que eu não quero mais passar por essa experiência, pois eu nem quero imaginar o que poderia acontecer se o misterioso ser me alcançasse naquela noite fria de inverno e naquele local com pouco movimento. Boa noite. Boa noite. Eu tenho um Jeep 72, no qual eu desfruto de trilha diante da natureza. Eu moro em Bauru, São Paulo. E aqui eu curso odontologia. Bem, para falar um pouco da minha história, eu nunca joguei e nunca tive conhecimento algum de RPG. E por isso eu não sou um jogador fanático tentando fazer mala para vocês. Bom, aqui começa a minha história. Estava eu a uns 40 minutos de Botucatu, onde tem uma trilha. Essa trilha se chama Cuesta de Botucatu, Mata Cerrada. Então, eu resolvi desviar-me do grupo, que não era muito grande. Haviam apenas 2 jipes. E por volta de 22 horas, eu comecei a perceber movimentações estranhas, não muito longe de nós. Eu, armado de uma espada katana, na qual carrego no jipe, e o meu parceiro armado de uma espingarda carabina, nós fomos ao encontro do desconhecido barulho. Seguimos a pé sem luz e em mata fechada. E era como se tivesse alguma coisa nos guiando, nos caçando, tipo nos cercando.
e dava a impressão daquilo estar nos levando para uma armadilha. E foi quando chegamos perto de um tipo daquelas coisas que tem em cemitério, tipo uma casinha coberta com trepadeiras, e notamos que aquilo cheirava a velório. Daí foi quando meu amigo apontou a carabina para uma pessoa suja que estava ali perto, a qual estava no chão com um saco de plástico na mão, aonde tinha carne crua. Ele pegava os pedaços de carne vermelha e logo os enfiava na boca. Enquanto isso, nós o interrogamos. Perguntamos a ele o que ele estava fazendo ali. Bem, aqueles pedaços de carne sangravam muito conforme ele falava. E parecia que ele gostava mais ainda quando escorria pelo canto da boca. E foi então que pelo rádio da Motorola, aqueles rádios manual de polícia de longo alcance, recebemos o chamado do outro jipe. O nosso amigo pedia para que voltássemos o mais rápido possível, porque um dos nossos amigos poderia ter sofrido um acidente porque caiu dentro de um poço enquanto reconhecia o terreno a pé. Mediante a esse fato, tivemos que sair dali. Porém, não viramos de costas para o cidadão sujo em momento algum. Então, enquanto caminhávamos de costa, voltando com os olhos para ele, até onde nossa visão alcançou, de repente, começamos a ouvir várias gargalhadas, como se houvessem umas 5 pessoas ao nosso redor. E isso foi o suficiente para que saíssemos dali todos correndo, fazendo toda aquela algazarra pelo mato. Resgatamos o nosso amigo, entramos no jipe e nunca mais voltamos naquela mata. Boa noite. Boa noite. Pode me chamar aqui neste relato de Oliveira. Na época do ocorrido, eu era policial militar no estado do Mato Grosso. Morava em Cuiabá. Atualmente eu moro em Minas Gerais e tudo que vou relatar aqui é a mais pura verdade. Bem, eu nunca acreditei em lobisomens, e muito menos em matilhas de lobisomens. Mas o que eu presenciei quando atuava na polícia mudou minha vida para sempre. E isso aconteceu há 5 anos. E até hoje ainda eu me considero com sorte. A manhã estava fria quando entramos na viatura em direção a uma parada na periferia da cidade. Era por volta de meia-noite. Estava totalmente escuro lá fora, exceto pela lua cheia que brilhava no céu. Fomos chamados pela delegacia, dizendo que havia vários feridos e alguns mortos no que parecia ser uma fazenda que ficava a apenas 30 quilômetros de onde estávamos. Não sabíamos realmente o que causou os ferimentos, mas fizemos o nosso caminho para o local. O endereço nos levou a uma estrada de terra que nos levava a uma casa que tinha 2 carros de polícia do lado de fora, com as luzes acesas. Porém, não vimos nenhum policial ali, e não havia ninguém. A casa estava ligada à fazenda, que parecia estar deserta, ou simplesmente muito velha. O meu foco principal era nos carros de polícia na frente, pois normalmente quando eles eram chamados para uma ocorrência, há pelo menos um policial nos esperando para nos guiar até onde precisávamos ir. Porém, ali não havia ninguém. Uma situação como essa poderia ser perigosa, pois podemos caminhar para o perigo e não sabemos disso. A porta da frente da casa estava aberta, mas não havia nenhuma luz acesa. E parecia haver sangue na varanda da frente que levava para dentro da casa. O meu parceiro Carlos estava na polícia há 18 meses. E eu estava bastante atarefado no departamento, com vários acidentes de carros,
e até mesmo um triplo homicídio que eu tinha que investigar. Mas algo sobre aquela ligação era diferente, pois pela primeira vez estando de plantão, eu realmente estava com medo. E decidi que em vez de apenas ficarmos ali sentados na viatura, deveríamos entrar na casa e tentar encontrar os feridos. A lua cheia brilhava no céu naquela noite, e um forte vento trazia um assobio da floresta quando passava entre as árvores. Eu lentamente saí da viatura e entrei na casa com a lanterna, a arma e o rádio. E ao entrar na sala, eu me deparei com Chris. Chris era um policial experiente que estava ali parado rente à escada. Tentei falar com ele, mas ele apenas fez um sinal para me calar e subiu as escadas com a sua arma e lanterna em punhos. O sangue que estava na varanda estava em casa e subia as escadas. Falei isso pelo rádio com o meu parceiro, porém eu não obtive respostas. Tentei as luzes, mas não funcionaram. Bem, o que era aquele lugar? Enquanto Chris e eu subíamos as escadas, começamos a ouvir sons abafados vindo de cima, e parecia algo muito pesado sendo arrastado pelo chão. Na verdade, eram grunhidos e vários outros sons. Chris, que agora estava comigo também, ele ouviu sons no andar de cima, mas também parecia estar com medo. Ouvimos os sons de arrastamento continuando pelo corredor acima, movendo-se lentamente para as escadas de cima no terceiro andar. Sem pensar no perigo, eu comecei a andar até as escadas para ver se havia alguém ali. E o sangue nas escadas era espesso e as tornava escorregadia, já que o piso da escada era feito de madeira. Iluminei o topo da escada sem ter ideia do que esperar, e continuei lentamente com Chris atrás de mim. Estávamos no meio da escada, quando vimos uma mão peluda de uma silhueta negra puxar para o corredor um policial que estava ali no chão. Ele continuou a se arrastar no chão, revelando que estava bastante ferido. Ele gritou para que saíssemos dali antes que aquela coisa nos visse, disse ele com extrema dor. O meu treinamento policial deve ter funcionado, pois ignorei o seu aviso e corri para ajudá-lo no topo da escada. Mas tudo que eu ouvi foram gritos. No topo da escada eu pude ver o que restou do policial e o rastro de sangue que ele produziu, que chegava a outro lance de escadas que levava ao que parecia ser o sótão. Chris, que estava comigo, ajudou o policial no topo da escada, e eu avancei lentamente para a escada do sótão. Acima de mim, podia ouvir sons que não sou capaz de descrever, mas eram terríveis por natureza. Sons que presumi serem grunhidos ou algo muito grande comendo ou mastigando. A minha lanterna era a única coisa iluminando o meu caminho no longo do corredor que levava às escadas do sótão. O corredor era longo e sem mobília, e eu podia ver arranhões em algumas paredes e pisos, e embora o sangue cobrisse a maior parte do chão, eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali, mas o mais importante do que ainda estava acontecendo era que muitos ainda precisavam da minha ajuda. Embora a cena provavelmente fosse muito perigosa, já passei por várias experiências de risco antes, durante o serviço, e muitas pessoas durante o choque podem ser agressivas e insensíveis à dor, tornando a tarefa de ajudá-las uma tarefa árdua. Eu não estava necessariamente me preparando para o perigo, embora fosse uma necessidade. Segui para os degraus do sótão sozinho, com a lanterna e a arma na mão. Tive a tentação de anunciar minha presença, mas decidi não o fazer. E tive uma sensação que nunca experimentei antes, mas o melhor que eu pude descrever
é que estava prestes a encontrar o diabo. A personificação literal do mal estava subindo essas escadas. Eu subi as escadas lentamente, ouvindo sons muito mais claros, sons que não soavam nada bem. E estava quase chegando ao topo da escada, quando ouvi um barulho alto vindo do andar de baixo, e uma multidão entrando na casa. Eu rapidamente me virei e desci as escadas correndo até o Chris e o policial que estava sangrando em estado grave. Subi as escadas e lá estava uma equipe do GOI, em passos rápidos. E esta seria a primeira e a última vez que eu veria uma equipe do GOI entrar em cena. Eles mandaram todos nós descermos e nos disseram para deixar o oficial. O oficial estava enfaixado, mas não respondia devido à perda de sangue. Eles se dirigiram a mim e me perguntaram com firmeza aonde estava a coisa. Eu apontei para as escadas do sótão. Eles correram as escadas que levavam ao sótão com as armas em punhos e nós descemos as escadas. E no andar de baixo ouvimos gritos e tiros vindo do sótão. Eram muitos tiros. Fomos levados para fora por mais membros da equipe do GOI, e a essa altura o sol estava começando a nascer. E não apenas a equipe da GOI chegou, mas também funcionários do governo, e todos eles estavam de terno. Eles nos puxaram de lado e nos fizeram perguntas. Eles nos perguntaram o que vimos e quem estava lá dentro. Felizmente, não tínhamos visto muito. Então, contamos toda a verdade. Eu perguntei a eles o que estava acontecendo e o que estava lá dentro. Eles não me responderam e me disseram para voltarmos para o nosso departamento, pois dali em diante o governo e o exército assumiriam tudo, e aquilo não era assunto dos militares. Os paramédicos trouxeram 7 corpos naquela noite. 7 corpos dilacerados, e nenhum deles totalmente intacto. No entanto, o primeiro oficial, faltando ambas as pernas, que encontramos na escada, ele acabou sobrevivendo. O que aconteceu ali, e o que eles filmaram no sótão, e o que eu estava prestes a ver no sótão se a equipe do GOI não tivesse chegado. Bem, estou feliz por não ter sido um desses corpos, mas a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu parceiro Carlos nunca mais quis tocar no assunto, e o oficial Chris, que encontrei dentro da casa, ele desapareceu misteriosamente logo depois do ocorrido. Passei a receber visitas de homens de preto durante a noite. Eles me abordaram na porta da minha casa, entraram e me fizeram muitas perguntas sobre aquela noite. No fim, eles não revelaram muita coisa, mas disseram que se tratava de uma alcateia, e como policial, eu achei que a tal alcateia se tratava de algum nome de grupo de criminosos, mas me surpreendi com a resposta deles, quando me disseram que a alcateia era literalmente um bando de lobisomens. Disseram que eu também vi o que aconteceu naquela noite, e que não tinha motivos para duvidar. E se a coisa não fosse séria, o que eles, agentes do governo, estavam fazendo ali? E porque o chefe de operação do GOI foi chamado? Segundo eles, um grupo de lobisomens que se autodenominavam Canes estavam fazendo uma espécie de ritual macabro naquela fazenda, ainda na forma humana. A oferenda do ritual eram 7 pessoas da mesma família, das quais seriam as suas presas. Então, eles soltariam as vítimas para as mesmas correrem e se esconderem pelo casarão, até eles se transformarem em lobisomens e as caçarem. Porém, uma ligação anônima levou a PM até o local. Porém, os policiais foram mortos, restando apenas o Chris
e o oficial que teve as pernas amputadas vivos. E quando esses policiais solicitaram reforços, foi a vez que eu compareci no local e presenciei o resto da história. Quanto à matilha, eles foram eliminados pelos policiais treinados do GOI, e a PM retirada do local, e o caso totalmente abafado. Por fim, eles me pediram sigilo. Além do mais, esse é um dos protocolos da Polícia Militar, o sigilo. Até mesmo me ofereceram uma aposentadoria precoce de 5 salários para que eu fosse embora do Mato Grosso, e que isso seria para a minha própria segurança. Pedi a eles um tempo para processar tudo aquilo, e depois de uma semana, quando eu tive certeza que tudo aquilo era real, eu aceitei a proposta, e o meu superior de polícia já estava a par de toda a situação. Eles assinaram o meu desligamento da PM, e eu me aposentei pelo INSS com 5 salários. Os médicos legistas do INSS já estavam sabendo da situação e nem perderam tempo com perguntas, e simplesmente me deram um laudo de transtorno bipolar, o que não era verdade. Me mudei para Minas Gerais em 2018, e 2 anos após o ocorrido, eu fui abordado novamente por 2 agentes do governo. E novamente pela madrugada, eles estavam ali, e ambos estavam vestidos de preto. Falaram sobre todo o acontecido daquela noite fatídica e me convidaram para fazer parte do grupo de operações do Departamento Secreto de Contenção Obscura, o DESCOB. Me interessei em me unir ao grupo, e daí foram 6 meses de treinamento. E no final, restaram apenas 12 recrutas dos outros 588 que foram eliminados. Infelizmente ou felizmente, eu fui um dos eliminados. Bem, eu não sabia como realmente o DESCOB atuava, mas depois de assistir os relatos deste canal, eu pude ver que de fato eles não são heróis. E graças a Deus, eu fui um dos eliminados do treinamento para fazer parte do DESCOB. Boa noite. Essa foi uma história que aconteceu comigo próximo ao ano 2000, e eu nunca vou esquecer. Olá, eu me chamo Flávio, e este relato é um tanto longo, mas vale a pena lê-lo por inteiro. Tudo aconteceu em uma viagem de 2 semanas que eu fiz com a minha família. Era inverno, e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. E fomos eu, um primo, os meus pais, um tio e uma tia. Não era uma casa muito grande, mas o terreno era enorme. Era uma casa embrenhada no meio da mata, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha para fazer era nadar em um riacho, isso se você não ligasse para a água gelada. E naquele lugar nem televisão tinha. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e o meu primo estávamos com a mente bem ociosa, e o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasma aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado, e de noite a gente pegava pesado nas histórias, mas depois de 2 dias
já não conseguíamos nos assustar mais. E na metade da viagem, os adultos já estavam de saco cheio de ficar lá parados o tempo todo também e resolveram sair para a cidade. E eu e o meu primo não estávamos com saco para fazer turismo, então ficamos na casa mesmo. E como éramos dois moleques de 16 e 17 anos, eles não viram problema nenhum em nos deixar sozinhos. E quando anoiteceu, eles saíram e nós ficamos lá jogando baralho. O tempo foi passando e a temperatura baixando e uma neblina forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a neblina, do tipo... É uma neblina dessas que o capeta aparece. E pronto, o meu primo esqueceu do baralho, foi para a janela e começou a me encher o saco. Eu duvido você ir lá fora. Ah, cara, não enche, eu não vou sair nesse frio. E a conversa foi mais ou menos essa pela próxima meia hora, ele me enchendo o saco para sair, e eu com nem um pouco de vontade de sair lá fora. Até que ele falou: "Cara, eu acho que eu vi algo lá fora." E como isso era a coisa que ele mais falava, desde que a gente começou a falar sobre fantasmas, eu nem liguei. Mas ele insistiu: "Cara, é sério, eu vi alguma coisa lá fora." Meu, não enche. Você tá falando isso faz 4 dias direto. Por que acha que eu vou acreditar agora? E aí, eu olhei para a cara dele e ele estava com uma expressão meio confusa e eu falei: "O que foi, cara? Por que você tá com essa cara de bunda?" "Eu tô falando sério, cara. Eu vi alguma coisa lá fora." Aí, eu comecei a ficar com aquela sensação de que a coisa era mais séria do que parecia. E a minha primeira reação foi sair correndo pela casa e trancar as portas e janelas. E quando eu tranquei a porta da cozinha, ele berrou da sala, falando que tinha visto de novo. Eu saí correndo e fui para a janela ver se via algo também. O meu primo já estava meio assustado e estava explicando que tinha visto já alguma coisa lá fora 4 vezes. Estava apontando para onde tinha visto. Só que não dava para ver quase nada por causa da neblina. E a única luz que tinha lá fora, a da varanda, estava queimada. E a gente ficou olhando pelas janelas da casa por mais uns 10 minutos, sem ver nada. E de repente, ele me solta um berro e eu saio correndo para ver o que era e encontro ele apontando desesperadamente lá para fora. Ali, eu tô vendo agora, olha lá." Eu olho o que ele estava apontando e o que tem lá? Exatamente a bola. Ô sua besta, aquilo é a bola. Eu sei que é a bola, mas ela não estava lá. Ela rolou para lá, daquele lado da neblina. Aí, eu comecei a pensar que podia ser, e eu vi que a gente precisava se acalmar, pensar e raciocinar um pouco, e eu falei para ele: "Olha, provavelmente deve ser algum bicho, o cachorro, o gato, o porco do mato. Deve ser algum bicho que tá brincando com a bola." Ele parou, pensou um pouco, e eu não sei se ele acreditou ou se ele quis acreditar. "É mesmo, né? Deve ser algum bicho, né?" E no que nós dois aceitamos isso como verdade, a gente se acalmou um pouco e começamos a tirar sarro um do outro. "Ah, é o demônio que tá lá fora, ele vai te pegar." "Que demônio, cara? É o Saci Pererê, ele vai te puxar o pé hoje à noite."
E com isso, a gente se acalmou bastante. E foi quando eu lembrei da bola. Olha, eu acho melhor a gente pegar a bola. Se for algum cachorro, provavelmente vai sumir com ela e acabar com uma das únicas coisas que a gente tem para fazer aqui, né? Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha. Então vai lá, quero ver você pegar. Eu olhei para ele, olhei para a bola, olhei para ele de novo e olhei para a bola sozinha lá fora. Então, eu olhei pela janela e não vi nada. Ah, eu vou, você é um bundão, fica aí choramingando na janela. Eu abri a porta e saí, fui andando até a bola, olhando para os lados na maior atenção, e eu só sentia aquele frio na espinha. Eu cheguei na bola, peguei ela, e quando ia virar para voltar, eu ouvi uma espécie de chiado. E quando eu olho na direção do barulho, eu vi uma coisa que parecia estar abaixada de 4 patas. Eu pensei, gato filho da... vai assustar tua avó. E quando eu ia virar para ir embora, aquilo levantou e ficou em pé nas 2 patas de trás. Olhou para mim, se curvou um pouco como se fosse pular em cima de mim e soltou um gemido meio estranho. Eu taquei a bola com tudo naquilo e saí correndo o mais rápido que eu pude para dentro de casa. E no que eu estava na metade do caminho, eu comecei a ouvir aquilo correndo atrás de mim e parecia que tinha mais 2 vindo pelos lados. Eu entrei correndo na casa sem olhar para trás e bati a porta com tudo. E de repente, eu ouço 3 batidas na porta, como se alguma coisa tivesse batido nela. Eu tranquei a porta e fui para o outro canto da sala. Olhei para o meu primo e falei: "O que foi que bateu na porta?" "Sei lá, cara. Você se jogou pra dentro, eu olhei pra você e não vi o que bateu na porta. O que aconteceu?" Ele olhou pela janela, deu um berro e pulou para longe da janela. E no que ele fez isso, a gente correu pro quarto, trancou a porta e ficou longe da janela. A mesma estava fechada. Então, ele virou para mim e falou: "O que era aquilo, cara?" Eu olhei para a cara dele e não consegui falar. E no resto da noite, a gente ficou quieto e não falou mais nada. Porém, durante toda a madrugada, ouvíamos 3 batidas na porta. Então parava, e depois eram mais 3 batidas na porta e parava, e continuou assim a madrugada inteira. A gente não conseguiu dormir de tanto pavor, e quando o dia estava amanhecendo, finalmente pegamos no sono. E na manhã seguinte, quando os adultos chegaram, a gente já estava dormindo. E no dia seguinte, a gente não falou nada para eles. E quando eu saí lá fora, eu vi a bola toda destruída, como se alguma coisa tivesse comido e rasgado ela toda. Eu peguei os trapos dela e ela estava fedendo muito. Estava com cheiro de carniça. E então eu mostrei a bola para o meu primo. Ele perguntou o que tinha acontecido comigo lá fora na noite anterior e eu falei. Então eu perguntei o que ele viu na janela depois que eu entrei. E ele falou que lá fora estava meio escuro e não tinha dado para ver nada direito. Mas ele falou que viu 2 criaturas na frente da porta e uma já virando a esquina da casa, indo para a lateral. E das que tinham ficado na porta, uma estava tentando empurrar a porta e a outra olhou para ele com olhos enormes e vermelhos e mostrou os dentes. Os dentes eram tortos e pareciam que estavam podres.
e aquela coisa parecia um homem pequeno, avermelhado, com uma cabeça meio desproporcional ao corpo, um pouco maior. E depois que ele viu o bicho, ele berrou e pulou para longe da janela. Nós não falamos para ninguém o que tinha acontecido, porque ninguém iria acreditar mesmo. A bola eu joguei no meio do mato e depois eu nunca mais vi ela. O resto da viagem, a gente não desgrudou dos nossos pais e sempre que começava a ficar escuro e aquela neblina aparecia e começava a ficar densa, a gente já entrava. E depois que fomos embora, a gente nunca mais quis voltar para lá. Nas outras noites, a gente não viu nada lá fora. Eu não sei o que era aquilo, mas será que eles apareceram só com a neblina? Ou foram devido às nossas brincadeiras? Bem, quando eu cheguei em casa e fiz uma pesquisa pela internet, eu descobri que 3 batidas na porta significa que o demônio está te chamando. Boa noite. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo há muito tempo atrás. O ano era 1969. Eu era uma garota de 10 anos, contente em ir visitar a minha família com a minha tia favorita, a tia Ruth, no interior de Minas Gerais. Era a minha primeira viagem para longe de casa, e só de pensar de estar em um avião já me deixava toda empolgada. Nessa viagem, nós íamos para visitar muitos parentes e eu mal podia esperar. A viagem de avião foi ótima e eu fiquei com o assento da janela. Nós pousamos e fomos recebidos pelos meus tios, tias e primos. Nós íamos ficar na casa da minha tia Lúcia, que morava no campo. E eu me lembro de pensar como tudo era lindo da janela do carro. Estava quente, o sol estava radiante e tudo estava muito colorido. Muitas árvores e muitas flores. O ar era fresco e as pessoas na rua estavam sorrindo e eu estava feliz. E depois de cerca de 1h30 no carro, chegamos na casa da minha tia Lúcia. O carro parou e eu fiquei um pouco confusa. Fiquei confusa porque eu não estava vendo casa nenhuma. Nós saímos do carro e a minha tia Ruth estava segurando a minha mão e nós começamos a andar. Então ela parou e eu vi onde estava a casa. Eu senti aquele medo e uma certa apreensão tomar conta de mim. Cada célula do meu corpo começou a reagir e parecia querer sair dali, e a voz dentro da minha cabeça só ficava repetindo: "Ai meu Deus, por favor não!" Não sei como, mas eu sentia que alguma coisa maléfica ficava espreitando por aquele lugar. A casa da minha tia Lúcia ficava em um desnível no chão. Ela literalmente ficava dentro de um buraco. Você tinha que descer uma escada para chegar nela. A parte da frente e dos lados era uma encosta, enquanto que a parte de trás tinha um pequeno quintal. E logo após o quintal havia uma floresta escura, mesmo sob a luz do dia. O quintal da casa não estava cercado pelas paredes da encosta. Estava cercado por aquela floresta escura. Era algo bem diferente do que eu esperava. Eu achava que ia ver uma casa numa colina com um sol no fundo, ou uma casa perto de um riacho com uma cachoeira por perto,
ou do lado de um pasto cheio de vacas e cavalos. Eu não estava preparada para o que eu tinha visto. E eu sentia o meu coração apertar quando a minha tia Ruth começou a andar na direção da casa e me puxar para ir junto dela. Apesar do lado de fora da casa ter me aterrorizado, o interior dela era bem aconchegante. E enquanto a minha tia Ruth se instalava e botava a conversa em dia com o resto da família, eu fiz amizade com meu primo Fernando. Ele parecia não se importar em brincar com uma garota. Então, ficamos juntos o tempo todo. E depois de um tempo, todos foram para as suas próprias casas, e o tempo todo que eu estava lá dentro da casa, eu não conseguia me distrair daquela sensação de incômodo. E apesar do dia estar quente, estava frio naquela vala onde ficava a casa. A noite começou a cair, e com ela, todos os tipos de sons que se ouvem no campo. Grilos, corujas, sapos, etc. E sendo uma garota da cidade, eu nunca tinha ouvido algo como aquilo. E isso tudo só ajudava a aumentar a minha inquietação e o medo que eu sentia por aquele lugar. Eu sentia como se alguma coisa se aproximasse, enquanto a escuridão nos envolvia aos poucos. O meu primo Fernando me falou sobre uma antiga casinha que tinha no fundo da casa, na floresta, no meio do mato e das árvores, onde era escuro. Ele falou que estava lá há muito tempo e que era muito antiga, e depois eu descobri que estava lá desde os anos de 1850. E parece que aquele terreno sempre pertenceu à minha família. Ele falou que a minha tia Lúcia tinha proibido ele de chegar perto daquela casinha. E ele falou que sempre quis saber o que tinha de mais, ele ia até lá. E ele sempre teve curiosidade de ver o que tinha de tão proibido naquele lugar. Então ele me mostrou uma lanterna e me implorou que eu fosse com ele até o matagal onde começava a floresta. Eu estava aterrorizada com a ideia de ir lá fora, mas não queria parecer uma garotinha assustada, então eu concordei em ir com ele. Nós seguramos as mãos um do outro e fomos na direção do fundo da casa. Estava tão escuro e as minhas pernas estavam literalmente tremendo. Nós andamos bastante e então o Fernando iluminou a floresta à nossa direita com a lanterna e falou que a casinha estava perto. Eu mal conseguia ver ela. Era um bloco cinza de cimento com uma abertura na frente. Parecia um túmulo. E foi então que eu ouvi uma risada rouca sinistra à nossa esquerda. O Fernando iluminou a área de onde o som veio, e lá estava a coisa mais grotesca e horrenda que eu já tinha visto na minha vida. Era um ser mediano e tinha menos de 2 metros. Tinha uma pele marrom esverdeada, parecendo estar meio ressecada, com grandes olhos vermelhos, uma boca enorme com caninos feitos de um cachorro, e tinha 2 montes na cabeça que lembrava chifres, mas estava mais para 2 galos enormes, como se ele tivesse batido a cabeça. Ele ficou ali parado com a mão esquerda agarrado uma árvore, enquanto a mão direita nos chamava para chegar mais perto. Então ele pulou para a escuridão e sumiu rindo. Eu estava em estado de choque e não conseguia me mover. E então nós ouvimos outra risada igual vindo de uma outra direção. Então vimos outra criatura igual àquela na porta da casinha, também fazendo movimentos com as mãos para que chegássemos mais perto, enquanto soltava aquela risada debochada.
O Fernando soltou um grito, apertou firme a minha mão e saiu correndo, me puxando junto pelo caminho de onde viemos. Então eu comecei a gritar também, o mais alto que eu podia. A minha tia Lúcia nos encontrou na metade do caminho, segurando uma lâmpada de querosene. Ela gritou para nós irmos para dentro da casa e não dar um pio. E nós quase quebramos a porta enquanto estávamos entrando em casa. Eu estava chorando histericamente, enquanto o Fernando não parava de gritar. A tia Lúcia entrou um pouco depois de nós e nos deu uma bronca por termos ido lá fora. Enquanto isso, a Ruth fechava nervosamente as janelas e as cortinas. Então, a tia Lúcia pegou um frasco com água benta e começou a jogar pela casa. Ela falou para nós ficarmos sentados na sala e quietos, e que tudo ficaria bem. Essa noite foi a mais longa e aterrorizante da minha vida toda. E por toda a noite, nós ouvimos aquela gargalhada rouca e sinistra, vindo do lado de fora da casa de todos os lados. As janelas eram arranhadas e havia batidas na porta da frente constantemente. As minhas tias rezaram a noite toda. E na manhã seguinte, a minha tia Ruth me levou para a casa de outro parente, e foi lá que nós ficamos as 2 semanas seguintes. Eu nunca mais voltei para a casa da tia Lúcia, e ninguém nunca me explicou nada sobre o que aconteceu. Agora, eu já sou uma mulher crescida, e há alguns anos atrás, algumas histórias apareceram na mídia sobre uma criatura que estava ligada à morte de alguns animais que amanheciam completamente sem sangue nenhum no corpo e com furos no pescoço. E eles deram o nome dessa criatura de chupa-cabras. O meu sangue gelou quando eu vi um desenho da criatura. A minha memória me levou de volta àquela noite na casa da minha tia Lúcia, onde vi aquela criatura estranha. Eu sei o que vi. E as semelhanças não eram coincidências. Será que naquela noite eu tinha visto chupa-cabras? Acredito que nunca saberemos a resposta. Boa noite. Olá, me chamo Paulo e sou do interior do Mato Grosso. E este fato aconteceu comigo no ano de 1990. Eu venho de uma família simples, da qual sobrevivia do plantio de milho e do trabalho duro. O meu pai era um homem muito trabalhador e sempre fazia de tudo para pôr comida na mesa. E ele sempre me ensinou o valor do trabalho duro e da família. Da região de onde venho, existe um grande problema para as pessoas que lidam com grandes plantações, que é os porcos do mato, que de vez em quando destruíam as plantações das fazendas. E por isso, desde pequeno, eu sempre vi o meu pai e os meus tios saírem para caçar à noite. E quando era a época em que os porcos do mato estavam atacando as plantações, o meu pai me ensinou a atirar. E isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. E desde então, eu sempre fui apaixonado por armas. E quando atingi os 16 anos de idade, sempre saía para caçar javali à noite. Até que certa vez saímos para caçar. Estávamos só eu, o meu pai e o meu tio. O meu tio era o irmão mais velho do meu pai. E essa era uma noite de lua cheia de sexta-feira. E já era por volta de 1 da manhã quando nos separamos do meu tio.
e seguimos em meio à plantação, enquanto ele seguiu pela estrada dos fundos da fazenda. De repente, escutamos o meu tio gritar feito louco. Ele berrava de dor e pedia por socorro. Então, saímos correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegamos onde o meu tio estava, vimos que ele tinha um ferimento bem na coxa. Ele disse que algum bicho derrubou ele no chão e em seguida arrancou um pedaço de sua perna. Depois do ocorrido, levamos ele para o hospital, onde ele foi examinado e tratado pelos médicos. Mas o que mais nos deixou intrigados foi que naquela noite não vimos nenhum javali. E do nada, o meu tio foi atacado, sem ao menos saber quem o atacou. É claro que o que pensamos foi que um javali o atacou. Então, alguns dias depois, os vizinhos do meu pai vieram pedir ajuda para ele, para que ele os ajudassem a construir plataformas no alto das árvores, para que os caçadores pudessem se manter longe do perigo de serem atacados. Então, assim eles fizeram. Construíram 4 plataformas em árvores que ficavam perto de onde os javalis geralmente apareciam à noite. E depois que começamos a usar essas plataformas, ninguém mais foi vítima de nenhum javali. E até mesmo aumentou o número de javali que conseguimos abater, pois lá de cima o nosso campo de visão era muito maior. Passaram-se alguns meses, até que certo dia convidei o meu pai para sairmos à noite para caçar. E ele me disse: "Filho, estamos em época de quaresma, e é muito perigoso sairmos para caçar nessa época." O meu pai era daqueles antigos que tinha várias crenças, mas mesmo assim eu decidi ir, pois já fazia um mês que eu não saía para caçar. Então, quando era por volta de 11 horas da noite, eu peguei o meu rifle, a minha lanterna e as minhas munições e já estava de saída quando a minha mãe veio na porta e falou assim: "Que Deus te proteja, meu filho." Me deu um abraço e entrou para casa. Bem, e lá fui eu em direção das plantações. Percebi que naquela noite nenhum dos vizinhos saíram para caçar. E quando cheguei em uma das plataformas, comecei a ouvir barulhos no meio da plantação. Então, escalei até a plataforma e fiquei esperando lá de cima com a lanterna e o rifle apontados, quando de repente vi 2 javali saindo do meio da plantação. Então me preparei e disparei contra o maior dele. E aquele javali deveria ter uns 80 quilos. Bem, o tiro foi certeiro, bem na cabeça. Então o outro saiu correndo em direção à plantação, pois se assustou com o barulho do tiro. Então eu desliguei a minha lanterna, pois a luz da lua cheia já era o suficiente para iluminar a minha descida. Eu fui descendo lentamente da árvore para não escorregar e cair lá de cima, pois a árvore tinha uns 12 metros de altura. Porém, quando eu estava no meio da descida, eu comecei a escutar algum bicho correndo na mata atrás de mim. Aquele bicho estava vindo em minha direção. Então, pensei que fosse outro javali. Mas o animal que passou correndo do lado da árvore que eu estava não era deste mundo. Aquilo era uma besta vinda direto do inferno. Um ser com pelos negros como a noite. Tinha uma cabeça de lobo com orelhas pontudas. Porém, o seu corpo era de um homem. Aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura e passou correndo em 4 patas em direção ao javali que eu acabara de matar.
Aquele bicho foi direto até o javali. Pegou o animal pelo pescoço e só com a força da mandíbula ergueu-o do chão. Eu entrei em pânico e subi até a plataforma o mais rápido que pude. Fiquei lá de cima deitado, olhando aquela fera carregar o javali mata adentro. Eu estava com tanto medo que nem me lembrei que estava armado. Fiquei completamente paralisado de medo lá em cima. E quando eu não conseguia mais ouvir os passos daquele monstro, eu pude ouvir ao longe um uivo ensurdecedor que me deixou todo arrepiado. E foi aí que eu desci da árvore e voltei correndo para casa. E chegando lá, eu contei para os meus pais o que havia acontecido. E os meus pais disseram: "É isso que acontece quando você não respeita as noites de quaresma." Depois daquele dia, eu nunca mais saí para caçar sozinho, muito menos em noite de quaresma. Boa noite. Olá, eu não vou me identificar, mas posso dizer a vocês que tudo que houve comigo neste final de semana passado é no mínimo estranho, para não chamar de loucura. Bem, eu sou da cidade de Cocal dos Altos, no estado do Piauí. Uma cidade pequena, próxima à capital do estado. Bem, próximo por assim dizer, porque tudo aqui é longe. Enfim, este acontecido não foi em Cocal, e sim numa cidade chamada Uruçuí, na região sul. A cidade se localiza no Cerrado Piauiense e é um dos polos agrícolas mais bem-sucedidos do estado. Fui para lá para trabalhar numa fazenda de soja. Trabalho montando silos para um armazenamento de grãos e fui dar manutenção em um dos silos que eu havia montado nesta fazenda há uns anos atrás. E aquele seria um trabalho de uns 3 dias. Mas de certo modo, um serviço até fácil para mim, que sou um profissional da área. Bem, eu fui chamado lá pelo gerente da fazenda. Eu recebi a ligação na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, e ele me relatou que um dos silos estava com problemas no sistema de ventilação e que precisava de um profissional da área, pois os funcionários da fazenda já tinham tentado de tudo, mas nada dava jeito. Então, confirmei a minha ida no dia 26 para a fazenda. E assim o fiz. Saí à noite e cheguei na fazenda pela manhã. Bem, para quem não viu o nascer do sol no cerrado, posso dizer que é uma das coisas mais lindas que se pode ver. Eu tenho uma caminhonete dessas grandes e meio antiga, mas que é muito boa. E me lembro de subir a serra e ver os primeiros raios de sol brilharem ao longe e iluminarem os grãos dourados de soja a perder de vista. O orvalho ainda caía sobre as plantações e ao fundo eu podia ver os silos em que eu ia trabalhar. E com o cheiro de mato molhado e o ar úmido, a respiração é muito mais leve e tranquila e parece que estamos em outro planeta. Porém, eu estava mesmo no estado do Piauí, um dos mais quentes do Brasil. Mas um friozinho vinha da direção do pôr do sol. E aquilo é tudo muito bom. Cinematográfico, eu diria. Mas logo essa paisagem mudou. Enquanto ia em direção à fazenda,
me deparei com um homem a cavalo com uma espingarda nas costas, seguido por mais 6 homens, todos armados de facas e revólveres. E mesmo sendo uma zona boa de caça, eles pareciam estarem vindo de um turno de segurança e não de uma caçada. As roupas estavam limpas e arrumadas, e não tinham cara de quem vinham de caça. Reduzi a velocidade da caminhonete, apanhei o meu revólver calibre 38 no porta-luvas, mas decidi não mostrar, pois os homens poderiam disparar. E se fosse um assalto, eu poderia pelo menos levar um deles comigo. E ao passar pelos homens, eu percebi que eles me olhavam de rabo de olho. Acelerei bem após passar deles, mas ao olhar para o retrovisor, eu vi que eles não me acompanhavam. Então, segui a minha viagem e cheguei na fazenda por volta de 7 da manhã. E ali eu fui muito bem recebido como de costume. Trabalhei bastante naquele dia e entrei por dentro do silo para instalar os andaimes e também instalar as cordas para verificar a estrutura. E a manhã toda foi só preparando os equipamentos. A poeira e o pó de grãos de soja se misturavam no ar, dando um cheiro amadeirado e levemente arisco no local. O calor da parte de dentro da estrutura metálica fazia com que aquele ambiente fosse quase insuportável. E por volta do meio-dia, eu desci da estrutura que já estava armada. Lavei as mãos no banheiro e me preparei para ir para o refeitório para almoçar. O refeitório da empresa é em um galpão desses grandes com paredes altas e teto de metal. Mesas enormes onde os funcionários se sentam e banheiros nas laterais. E cerca de 200 homens se alimentavam ali por dia. 3 vezes por dia, por assim dizer. O pessoal que trabalha prestando serviço no cerrado geralmente se conhece. Então, não demorou para um rosto amigo se fazer presente em meio a todo aquele alvoroço. Ao longe, eu vi um dos homens que me acenava de uma das mesas ao fundo do grande galpão. Era um amigo que eu fiz nessas idas e vindas a essa fazenda. Agora eu teria pelo menos uma boa prosa. E logo eu fui me aproximando e me sentando para conversar. Ele me contava sobre a família, filhos e de como as coisas estavam indo meio apertadas em sua casa. Me falava sobre o dia a dia e não demorou muito para, entre uma garfada e outra, eu perguntar a ele se ele havia visto os homens que eu vi pela manhã. Ele levou uma colherada de comida na boca, grunhiu pondo a sua mão fechada próxima aos lábios e disse: "Olha, eu não sei se você vai acreditar, então deixa isso pra lá. Mas para resumir as explicações, o dono da fazenda contratou eles para fazer a segurança na fazenda. Só isso." Como o assunto parecia incomodar ele, eu decidi não falar mais no assunto, pois estávamos almoçando e não é bom incomodar os outros enquanto comem. Mas de certa forma, a explicação rasa dele me deixou mais curioso ainda. Trabalhei a tarde toda no sol escaldante, desmontando o sistema de refrigeração que deu bastante trabalho. Diagnostiquei que o rotor do fan, que é uma espécie de ventilador gigante, deu problema. Chamei o gerente da fazenda pelo rádio e expliquei a ele que o rotor estava quebrado e que deveríamos pedir um que viria de balsa do Maranhão e que deveria chegar no dia seguinte na parte da tarde. Ele me deu permissão de fazer o pedido da peça e já eram por volta de 6 da tarde, quando terminei de remover todo o rotor e os fios defeituosos lá de cima.
Desci e fui para o banheiro para me aciar, que é uma maneira de dizer que estava pronto, limpo e descansado do serviço, e assim pronto para jantar. E ao descer, eu topei com um grupo de homens que estavam combinando de ir a uma festa à noite para beber umas, dançar e se divertirem. Mas eles diziam que não tinham carro próprio. Então ofereci a eles um acordo, em que iria com eles e eles me pagariam o frete, um valor de R$ 160 por ida e volta. Eles aceitaram e marcamos de sair por volta de 8 da noite. Estava tudo acertado, então segui para o refeitório. E vendo o meu amigo sentado, fui me sentar com ele para podermos bater um papo. Contei a ele que iria nesta festa em um vilarejo, a uns 35 quilômetros de distância, e o convidei para ir comigo para me acompanhar, para o caso dos homens estarem mal intencionados. Ele me olhou como se tivesse visto uma assombração, e disse que não iria de forma alguma. E depois de muito insistir, ele me contou algo inimaginável. Olha, rapaz, você é doido. Sabe por que colocaram aqueles seguranças aqui? Desde o mês passado que ninguém dorme nos alojamentos. Um bicho preto cabeludo entrou lá semana passada e quase mata um dos trabalhadores. Diz que era uma coisa monstruosa. O pessoal do turno da noite disse que já viram ele correndo nas plantações e que só não atacou eles por causa das máquinas que são grandes e com muita luz. Mas eles dizem que é um bicho asqueroso, com cara de macaco misturado com porco, com uma das pernas de cachorro e as orelhas em pé. Diz que de noite só escuta os grunhidos e o fedor dele, e que de longe só dá para ver os olhos brilhando no escuro. Ele dizia isso em um tom baixo, e olhando para uma mesa que ficava mais distanciada da entrada onde estávamos. Eu dei uma gargalhada alta. Um lobisomem, você quer dizer? Moço, isso não existe. Se existisse, esse povo já tinha gravado. Tá doido? Ele disse que era para eu fazer o que eu quisesse, mas que ele não iria e pronto. Bem, saí de lá chateado, mas já tinha ouvido muitas desculpas. Mas lobisomem é demais até pra mim que sou muito brincalhão. Então fui me arrumar para a festa e saímos no horário combinado. E durante todo o caminho, os homens que fui levar não diziam nada e pareciam estarem sempre preocupados. Cena que mudou ao chegarmos na festa. E pouco tempo de estadia lá, eu logo arrumei um rabo de saia para me acompanhar na festa. E dancei com essa moça a noite toda. Bebemos umas cervejas e por volta de 4 da manhã voltamos para a fazenda. Na estrada de volta, topamos com os ditos seguranças do dia passado. E fomos advertidos por eles de que essa noite seria meio conturbada e que deveríamos ter cuidado e não ficar perambulando por aí. Bem, eu não brinquei com os ditos seguranças, pois além de armados, não tinham cara de muitos amigos. Então, optei por apenas assentir com a cabeça. Além do mais, eu estava meio bêbado, e não seria uma boa ideia discutir com os homens. Segui viagem em direção à fazenda, sempre olhando pelo retrovisor. E algo parecia me dizer que alguma coisa estava no mínimo estranha. E numa dessas olhadas, eu me distraí e só ouvi um homem gritar. E em seguida, uma forte pancada. Atropelei o animal e o impacto foi tão forte que, além de amassar o capô da caminhonete, quebrou o vidro do para-brisas dianteiro. Aparentemente, eu tinha acertado um boi grande,
de aproximadamente uns 300 quilos, pois aquilo parecia ser de fato um animal imenso. Parei a caminhonete debaixo de uma árvore no lado oposto da pista e descemos do carro com as lanternas dos celulares iluminando o animal. Bem, na verdade, procurávamos o animal, pois nenhum de nós encontrou aquele bicho que eu havia atropelado. E foi quando olhei um pouco mais ao longe e avistei aquele animal caminhando, cambaleando. Mas antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa, o animal se pôs de pé como um homem, e aquilo tinha fácil uns 2 metros de altura. Era imenso e parecia um urso negro. Mas da distância em que estávamos, não dava para dar características. O meu corpo gelou quando eu vi aquele par de olhos amarelos me olharem. Senti a minha alma tremer. Corri de volta para a caminhonete, chamando os outros e gritando que o bicho estava ali. Gritava desesperado enquanto ligava a caminhonete novamente. Os homens correram para o carro e, ao olhar na direção do bicho, eu vi que ele não estava mais ali. Mas eu podia sentir que ele nos observava. E assim que a velha caminhonete deu partida, eu arranquei muito rápido. O fedor de óleo queimado invadia a cabine da caminhonete. O ranger dos metais do capô parecia anunciar uma tragédia. E sem ver muito por conta do para-brisa, só me restava confiar. E quando chegamos na entrada da fazenda, topamos com mais seguranças. Então, eu os contei o que havia acontecido. Eles então nos acompanharam até os alojamentos. Os alojamentos ficavam na parte de trás da fazenda, próximos a um milharal, e eram uma sequência de quartos de 4 acomodações em fila, parecendo esses hotéis de beira de estrada. Os banheiros eram compartilhados e ficavam na parte dos fundos com pequenas janelas. Eram instalações simples, mas bem eficazes. Então, parei a caminhonete em frente ao alojamento. E quando desliguei o motor, ouvi um barulho estranho e um cheiro de plástico queimado. Sabia que algo em meu carro estava quebrado. Porém, eu não poderia me dar o luxo de mexer nele agora. O medo me percorria o corpo e eu só apanhei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Entrei, tranquei a porta e fiquei quieto pensando no que tinha visto. E por volta de 3 da manhã, eu ouvi os cães da fazenda muito agitados. E senti que algo estava errado. Me aproximei da porta para tentar ouvir melhor. E foi quando ouvi algo muito forte correr lá fora. Era uma espécie de galope ou corrida, mas com um som de patas de algo grande. Porém, aquilo não tinha um som de cavalo ou boi, e se parecia mais com algo tipo um cão, ou sei lá. Bem, eu estava prestes a descobrir, pois logo a corrida se aproximou do alojamento, e quase num reflexo, eu me afastei da porta e corri para apanhar as minhas coisas e o meu revólver. E foi quando algo se jogou contra a porta. A porta do alojamento era um tipo de madeira bem maciça, mas a coisa conseguiu rachar um pedaço da porta na primeira investida. Percebi que o trinco não suportaria. Então eu ouvi a coisa se afastar para mais uma investida. Abri a janela devagar e me posicionei para pular assim que a criatura entrasse. Isso me daria tempo de correr para algum lugar. O meu plano era correr para o banheiro, cujas portas eram de metal e a estrutura era de concreto. A criatura investiu contra a porta,
a derrubando. Os cães da fazenda acuavam e tentavam investir contra ela. Mas acho que por eu ter atropelado aquele ser, aquela coisa estava com muita raiva e sedenta de sangue. E quando aquilo entrou, eu saltei pela janela. Mas por um segundo, eu pude vislumbrar a morte que me cercava. Aquela coisa era um ser imenso. E realmente possuía uns 2 metros de altura. Muito forte e de pelos negros. A cara parecia muito com a de um cão, mas com orelhas pequenas e murchas. Pouquíssimos pelos das partes de baixo, deixando à mostra as pernas terríveis de joelhos invertidos. Eu corri gritando em direção ao banheiro. A coisa ainda tentou saltar pela janela, mas por ser pequena, a criatura deu a volta pela porta, o que provava que aquilo tinha uma certa inteligência. Todos saíram de seus quartos, e alguns que viam a criatura simplesmente voltavam para os quartos e trancavam as portas. Já outros sacavam revólveres e tentavam atirar naquilo. Eram tiros, urros, uivos, latidos, gritos e muito terror. E 2 dos seguranças que estavam perto atiraram acertando a coisa, fazendo aquilo urrar e uivar. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que aquela coisa gritou como uma pessoa assim que foi machucada. Porém, aquilo não desistiria de mim. A coisa deu a volta e se pôs atrás do banheiro me esperando chegar para perto. No medo, ao invés de entrar de volta, eu corri para o silo que eu estava consertando. Subi e entrei para dentro do silo. Eu sabia que aquilo tinha me visto, e sabia que ele não tinha destreza para subir e entrar no silo. Bem, eu segui a noite ouvindo aquilo correr, gritar e urrar ao redor do silo. Os homens atiraram contra ele até por volta de 4 da manhã. E foi quando eles conseguiram finalmente se livrar do bicho. E mesmo com os homens me garantindo que aquele troço havia sumido, eu não saí do silo enquanto o sol não raiou. E após sair, eu vi o estrago daquilo. Eram portas arrancadas, cães e cabras mortas e marcas de bala por todos os lados. Alguns tratores que também foram vítima da raiva da criatura. Foi um prejuízo milionário. E no mesmo dia eu consertei o meu carro e precisei de um radiador e até usei uma das caminhonetes da fazenda. Voltei para casa sem nem falar com a gerência da empresa. Deixei o silo sem reparo e até onde eu sei, eles contrataram outro rapaz. Mas eu nunca mais volto naquele lugar. Fiquei sabendo esses dias que uma semana depois de eu ter ido embora, a polícia foi chamada numa fazenda próxima e eles encontraram um homem nu, todo ferido e preso numa cerca elétrica de proteção que circundava os alojamentos dessa outra fazenda. Mas mesmo sabendo que esse rapaz machucado que eles acharam era de fato a criatura, eu não me atrevo a voltar ali. Pois digo a vocês que este país esconde cada coisa nessas vilas e lugares mais isolados. E eu não acreditava e achava que se um dia eu visse, eu daria um tiro na testa da coisa. Mas a verdade é que quando eu vi pessoalmente, eu vi que aquilo não era só forte, mas também inteligente. E sabia que naquela situação eu era só a presa. E que se não fossem os outros, eu não estaria só morto, mas também destroçado. A fazenda onde ocorreu isso faliu recentemente, e as pessoas não queriam mais trabalhar lá. E como não conseguiram explicar para o seguro
o que havia destruído os alojamentos e tratores, acabaram sendo processados pelo Ministério Público por supostamente tentar fraudar o seguro. Boa noite.